Oi pessoal, tudo bem? A gente vai abrir uma série de aulas conversando com você a respeito da NR31, a NR31 que é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, direcionada para o patrão rural, para o produtor rural, independente do tamanho, pode ser pequeno, médio ou um grande produtor rural, até mesmo o agronegócio ou aquele produtor rural que ainda está centralizado tudo no seu CPF. Vou falar da NR, vou falar do item também, para a gente ficar atento, e o valor da multa se você não cumprir. São pontos fundamentais. É claro, qualquer dúvida, você manda um oi aqui para o time do professor. Eu te encaminho aqui para Azevedo Segurança do Trabalho Rural, para Azevedo Advocacia Rural, onde a gente vai poder te ajudar. Então a gente vai fazer um checklist, um compliance mesmo aí na sua propriedade rural para você entender. O primeiro ponto que eu quero conversar, depois eu quero que você para e faça uma reflexão. Lá da NR31 nós temos o item 31.3.3. O que? NR31 é uma norma regulamentadora que se aplica para os produtores rurais, independente do tamanho. Nesse item diz assim pra gente, o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos do Trabalho Rural, deve incluir no mínimo as seguintes etapas que a gente vai fazer na sua propriedade. Levantamento preliminar dos perigos e também a sua eliminação quando possível, avaliação dos riscos ocupacionais que não puderem ser completamente eliminados, estabelecimento de medidas de prevenção com prioridades e cronograma. Esse é o primeiro ponto. Depois, implementação de medidas de prevenção de acordo com as seguintes ordens de prioridade. Primeiro, eliminação dos fatores de risco, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho e também adoção de medidas de proteção individual e acompanhamento do controle de risco ocupacional e a investigação e análise de acidentes e doenças ocupacionais. Tudo isso só um item lá da NR31, na hora que a gente for implantar o PGR-TR, que vai impactar aonde? Na sua produtividade e também aí nas questões trabalhistas da sua propriedade rural. Então, questões trabalhistas, porque tudo isso daqui é da propriedade, pode ser o patrão, o produtor rural, CPF, KEPF ou aquele do agronegócio que já tem o seu CNPJ. E ele precisa cumprir esse item aqui da NR31, que é o item 31.3.3. A gente vai destrinchar toda a NR, pessoal. Você pode ficar despreocupado, as aulas vão estar aqui, a gente vai destrinchar todas. Depois, a gente começou a fazer essa implantação, vai impactar aí na sua produtividade e na melhoria das condições de trabalho dos seus trabalhadores, dos seus colaboradores. O que a gente vai conversar? As etapas desse PGR-TR devem ser seguidas conforme eu já expliquei para você. O programa não pode deixar de considerar os passos ou os roteiros fornecidos, esses que eu já te passei, podendo, obviamente, incluir outros. E aí vai depender. O que é incluir outros, pessoal? Vai depender do seu ramo de atividade aí no seu agronegócio, para a gente colocar as medidas de prevenção adequadas para a necessidade da sua propriedade rural. O que a gente precisa parar e fazer uma reflexão? Fazer uma boa gestão de risco. O cuidado sempre, pessoal, o foco aqui é no trabalhador, melhorar o ambiente de trabalho, melhorar o bem-estar desse trabalhador, por isso que a gente precisa seguir. E eu só estou num item da NR por enquanto, que é o 31.3.3. Ele vai dizer assim pra gente, deixar de incluir no seu PGR-TR a etapa de implementação de medidas de prevenção de acordo com a ordem, é isso mesmo, de prioridade, prevista naquela que a gente conversou com você lá na linha D. Só para a gente recapitular, quais são? Implementação de medidas de prevenção de acordo com a seguinte ordem de prioridade: eliminação dos fatores de risco, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho e também a adoção de medidas de proteção individual. Você viu que o EPI é o último e a gente tem que tentar aqui eliminar.
E aí, o que vai acontecer, pessoal? Quando a gente começar a fazer essa implementação do PGR-TR na sua propriedade rural, a gente vai começar a verificar duas situações. O que pode causar lesões ao trabalhador? Lesões é o acidente de trabalho ali típico que pode acontecer a qualquer momento, ou também agravar a saúde desse trabalhador. Então são pontos fundamentais que a gente vai ter que começar a conversar. O perigo ou fator de risco ocupacional, ou perigo ou uma fonte de risco, então tem um fator de risco ou uma fonte de risco. A fonte com potencial causa de lesões ou agravos à saúde desse trabalhador. Elemento que isoladamente ou em combinação com outros tem potencial ali de uma origem maior ainda de lesões ao trabalhador. E por final, a combinação da probabilidade do risco ocupacional, que é o agravo à saúde desse trabalhador. Pessoal, nós estamos trabalhando, falando para você um pouquinho a respeito do PGR-TR, atendendo a NR31, e eu quero passar parâmetros para você colocar em prática. Professor, mas se eu não colocar em prática o PGR-TR aqui na minha propriedade rural? Ó, só para você entender, se a gente não colocar em prática, eu vou pegar aqui, eu estou fazendo aqui uma tabela, um checklist que a gente vai fazer de não conforme na sua propriedade, pessoal. Então, trouxe, são 3 itens. Se eu não atender o item PGR na minha propriedade rural, deixa eu já voltar aqui. Até agora, o valor da multa, só para você fazer uma reflexão, está em R$11.000 por trabalhador exposto, porque nós estamos falando aqui do bem-estar do trabalhador, não é da sua propriedade, porque a sua propriedade rural sem trabalhador não acontece nada, então você precisa do trabalhador. Então, até o momento, se você não atender o item 31.3 da NR número 31 do Ministério do Trabalho, além dos processos trabalhistas que você vai sofrer, da fiscalização do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, você também vai ter que pagar a multa. E agora, pessoal, tem uma inovação no processo trabalhista. Quando a gente entra com o processo trabalhista, o que acontece? A gente já pede um ofício para o Ministério Público do Trabalho e também para o Ministério do Trabalho. Por isso que é importante a tua propriedade rural, ela tá bem adequada, tá bom? Bem adequada. Eu vou continuar essa aula e a gente vai voltar a falar da NR31 e eu vou ainda ficar no item PGR-TR, que é o 31.3.3. Na próxima aula eu vou continuar a destrinchar com você, produtor rural, você que trabalha no agronegócio, você que é da área de segurança do trabalho, ou advogado que atende produtor rural, a respeito desses itens aqui e o valor da multa e como a gente vai poder te ajudar. Então eu te encontro no próximo vídeo.